em busca por reforços para a temporada. E o técnico Cuca falou sobre o assunto. Confira. Eu vejo assim, né? Lógico que o torcedor ele está dentro do processo do Atlético dia e noite. Eu, como estava fora... O Atlético segue em busca... Gui, isso aí é outra questão. O Atlético segue em busca por reforços para a temporada. E o técnico Cuca falou sobre o assunto. Confira. Eu vejo assim, né? Lógico que o torcedor ele está dentro do processo do Atlético dia e noite. Eu, como estava fora... É um pouco diferente, né? Eu vejo o torcedor hoje machucado, o torcedor sentido, mas, cara, assim, na boa, eu acho que ele tem que estar muito orgulhoso também. Pode ter esses sentimentos, né, pelas perdas que tiveram nas duas finais, mas chegou em duas finais. Cara, não é fácil. O trabalho do Milito foi bom. Uma bola que entra, um gol que perdeu, que entrasse ali no final de uma Libertadores, ia para uma prorrogação, os Pedros era campeão de uma Libertadores, então não foi um trabalho ruim. Com o Flamengo, uma final também, que são jogos duríssimos, né? Um gol que perdeu, no contra-ataque tomou também, se uma bola entra, então foram campanhas boas com finais ruins. Tem que ser separado. O Galo tem um time... Tem uma estrutura de time boa. Hoje a gente tem que chegar e entender o processo, que tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Estrutura de time. Estrutura de time ainda então não é um time. Então o Cuca já chega entendendo que o Atlético tem uma estrutura, tem algo pavimentado, algo iniciado para se ter realmente um time. Então isso também já deixa claro, pelo menos, né, Dola? A gente já conversou sobre isso, que às vezes a gente utiliza uma entrevista para pegar pequenos trechos ou pequenas frases ou pontuações que a gente pega algo dessa entrevista. Estrutura de time ainda não é time. Acho que o Cuca também está sendo bem político, né? Tá fazendo a primeira declaração dele ali, não vai ficar também falando muito do trabalho do antecessor, né? E assim, não falou nenhuma grande novidade também, né? Claro que o Atlético não tem um time abaixo da crítica, um time que seja péssimo, né? O Atlético chegou em duas finais importantes, já tem realmente... Acho que quando ele fala de estrutura de time, ele está querendo dizer que tem já pilares, né? Jogadores que já têm uma trajetória no clube, jogadores que têm qualidade para continuar, então ele já tem meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Ele está deixando uma lacuna ali para ser preenchida justamente por reforços e para ele colocar ali alguma coisa ou outra que ele observou, né? Quando ele fez a análise dele tática do Atlético, quando ele assistiu aos jogos, né? Se ele está revendo aí as partidas para ver como o time estava jogando, para colocar o olhar dele ali agora no time, corrigir alguma coisa que ele acha que não estava tão equilibrada, né? Então acho que é uma declaração bem normal, assim, bem protocolar para um início de trabalho. E ele já conhece realmente a casa ali e vai agora trabalhar mais internamente, agora de perto, né? As coisas mudam um pouco. Ele vai começar mesmo esse trabalho e o que eu achei de interessante é ele pontuando a questão desses jogadores com fim de contrato. Justamente sobre isso, Valu, que eu queria te perguntar. O Cuca já chega atento a essa questão dos jogadores em fim de contrato. Possivelmente, ele foi muito bem brifado, né, na vinda dele aqui para o Atlético sobre esses jogadores em fim de contrato. Entre eles, os dois nomes que o Edivaldo acabou de dizer para a gente, né, que a gente debateu bastante ontem, o caso do Zarate, que tem contrato até o final do ano e pode sair para o Racing, o caso do Batalha, que pode sair para o Boca. Isso também é uma coisa a se preocupar nesse novo movimento do Atlético aí para a temporada, né, Valu? Eu acho que essa passagem do Cuca, especialmente até por ter o Vitor, uma figura no departamento de futebol mais recente, né? Isso não há como negar, independente da experiência que ele adquiriu trabalhando ao lado do Rodrigo Caetano, mas o Cuca, ele, nessa passagem, e pelo momento que vive o Atlético, um momento de descontinuidades de jogadores importantes,
como o caso do Paulinho, a gente já observou também situações envolvendo o Zarate, envolvendo o próprio Batalha, enfim. Ele vai ter um trabalho além do campo mais importante e que vai precisar talvez de aparecer mais do que em outras oportunidades que passou pelo Atlético. Acho que o Vitor e as pessoas do Atlético confiam muito nessa capacidade também do Cuca. Não sei se o Thiago tem alguma informação a respeito. Claro, técnico sempre, o principal do Cuca é montar uma boa equipe competitiva ao longo da temporada, independente do que o Atlético possa fazer ou não no mercado, e dar um padrão de jogo para essa equipe. Mas eu entendo, pelo momento que vive o Atlético, que talvez ele vai extrapolar um pouco mais esse conhecimento de futebol além das quatro linhas. Edivaldo, é um dos maiores desafios do Cuca para chegar ao Atlético. É claro que em 2011 a gente tem bem que lembrar, o Atlético estava correndo risco de rebaixamento, mas era uma realidade totalmente diferente. Depois montou um grande time para 2012 e acabou sendo campeão da Libertadores em 2013. Mas é um desafio hoje a gente ver o Cuca chegando no Atlético com todas essas desconfianças que existem de parte da torcida do Atlético? Com certeza. O extracampo influencia, a torcida do Atlético está desconfiada. A gente falou sobre essa questão da diretoria do Atlético, comunicação, investimento ou não. Por outro lado, tecnicamente, no campo, ter um cara como o Cuca, que conhece o clube, sabe montar bons times, vai ajudar bastante o Atlético neste momento. E ele falou sobre essa questão da estrutura. E é fácil a gente observar isso dentro dessa fala, porque uma coisa, até dar só uma cutucadinha aqui, uma coisa a gente ouviu o Cuca falando, outra coisa é ouvir eu falando e você falando o que o Cuca disse ou não. Sim. E aí isso ajuda bastante. A gente tem o Everson que está no gol, na lateral direita tem o Saravia, quem vai ser o reserva? O Saravia vai ser titular? Essa é a questão. Batalha, vai ficar? Se ficar. Hoje ele é o melhor zagueiro do Atlético, na minha opinião. Sim. Vai jogar na zaga? Vai jogar ou não. Tem o Alonso, ok. Lateral esquerda, Arana, não tem discussão. Meio campo, você tem o Otávio. Você tem o Zarate, dificilmente deve continuar. O Franco, com o Cuca, por exemplo, não teve oportunidade. O Atlético vai buscar outro volante? Ou o Franco agora com o Cuca vai jogar bem? Também. E o Franco também tem contrato acabando. Também está desses. E tem o próprio Fausto Vera, que foi bem com o Milito na reta final, mas também é aquela história. Um jogador que a torcida ainda tem um pouco de desconfiança e eu vejo um pouco o Fausto Vera nesse sentido. Tem o Scarpa, perfeito. Hulk no ataque. E aí, quem vai ser o companheiro do Hulk? Então faltam algumas coisas. Faltam muitas coisas. Muitas Por isso que coisas. ele falou, você está tentando dar uma estrutura ao Atlético. A fala do Cuca é, o Atlético tem uma estrutura de time. Mas e basicamente é a estrutura para ilustrar para o torcedor. Mas ainda até hoje tem essa time. estrutura tem dúvidas, né? Quando o Edivaldo coloca situações de jogadores que podem ou não ficar. Exatamente. Então a dúvida está sobre. Exatamente. Aí por falar em estrutura, em time, Thiago, você tem alguma novidade a respeito dos nomes que o Atlético rondou, circulou, procurou, consultou, sondou? Arthur, Bruno Henrique, tem alguma novidade que você possa colocar pra gente? Como tá a busca do Atlético aí por reforço? Só uma coisa, Tim. Você pode falar três coisas. Primeira coisa que eu faria é levar o Cuca numa barbearia que é boa, tá precisando cortar o cabelo. Tá. Você sabe disso. Mas eu acho que quem tem um pouquinho menos de cabelo assim gosta de deixar crescer. Não, mas precisa cortar esse cabelo aí, viu, Cuca? Mas sobre o Atlético, o que eu tenho de novidade? O Atlético vai tentar intensificar as negociações pelo Júnior Santos. Na verdade, intensificar não, vai tentar abrir conversas pelo Júnior Santos. Por quê? Mas não abriu ainda? Ainda não, porque hoje, além do Atlético, o Palmeiras tem interesse na contratação do jogador. Então, E existe um empresário hoje novo no mercado que está tentando acertar a negociação do Júnior Santos com algum clube. Então, o Atlético é uma possibilidade. O Palmeiras também quer. Eu acho que competir hoje financeiramente com o Palmeiras é difícil. O Palmeiras pagou 18 milhões do Paulinho, ofereceu agora 20 milhões de euros pelo Andréas Pereira, está tentando levar essa negociação a 25, entre 20 fixo, mais 5 de bônus. Então a gente está falando de um clube que hoje está gastando muito no mercado. O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Então, nesse momento, o Atlético quer a contratação do Júnior Santos, mas reconhece que a dificuldade desse negócio por causa do interesse do Palmeiras. O Atlético fez a proposta que o Fabrício Romano, jornalista italiano, trouxe, de 10 milhões de euros pela contratação do Arthur, de 26 anos, tem contrato até junho de 27 com o Zenit. O clube russo, que é o Zenit, pede 15 milhões de euros.